agora era legal Deus agir pelo povo, tomar partido do povo, que Deus fez com que os egípcios desse ou devolvesse para os seus verdadeiros donos. Então a terra que mana leite de mel estava na mão dos jebuseus, dos fariseus, dos qualquerzeus, menos na mão do povo de Deus, igual hoje. Continuaremos. Então tu irás com os líderes de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou e agora, pois, deixa ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que o sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Preste atenção. É simples assim. Por que você não vence? Porque você está usando sua própria força. Capítulo 4. Respondeu Moisés: mas se eu for até o meu povo e eles não acreditar que o Senhor apareceu para mim, o que eu direi? Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tu tem nas mãos? Ele respondeu: um cajado. Então lhe disse: lança-te na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Vamos entender isso aqui. Quem é serpente? Serpente aponta para quem? Qual foi a figura, qual foi o ser vivo que Satanás usou para enganar o homem, para tirar o homem do paraíso? Não foi a serpente? Então, e se toda desgraça, toda dor, todo sofrimento foi a partir da serpente, da queda do homem, então com isso o Senhor Deus está dizendo: Moisés, eu vou te mostrar como com o meu poder tu consegue dominar a Satanás, a serpente, a causadora de todas as desgraças, que também é uma figura de Faraó. E ao mesmo tempo se manifestou aqui o medo de Moisés, medo este que era a causa da fraqueza. Medo é espírito de fraqueza, medo é espírito contrário. Tanto é que você vai ver em Apocalipse, a palavra de Deus dizendo: e ficarão de fora, dentre os prostitutos, os ladrões, os feiticeiros. Quem está lá? Os tímidos. Quem são tímidos? Nada mais, nada menos do que os medrosos. É por isso que Deus diz: não temas que eu sou contigo. É a condição para que Deus esteja conosco, é que nós tenhamos confiança nele, que ele é maior. Então aqui está manifesto. Deus mandou Moisés soltar o cajado se transformou na serpente. Por que não é numa onça? Por que não é no leão? Por que não é no elefante? Para ajudar nós entendermos que o nosso principal inimigo, ou o maior dos inimigos, o ponto mais alto do inimigo é Satanás, o arquirrival de Deus e nosso. Então, uma vez que o cajado se transformou em serpente, manifestou o medo de Moisés. Mas lembra, o propósito da grande salvação do povo egípcio era exatamente tirar o medo. E para tirar o medo do povo, tinha que primeiro tirar o medo daquele que estava na incumbência de resgatar o povo. Um cego não pode guiar outro cego. Jamais Moisés poderia salvar uma pessoa, ou um grupo de pessoas, um país inteiro, ele cheio de medo. Então, ali Deus começou, foi o primeiro passo para que se começasse a tirar a causa da escravidão do povo. Tu acha que é diferente de nossos dias, meu companheiro? Não é, companheiro. Então, continuaremos aqui. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão de novo, um cajado de novo. Vamos entender isso aqui. Se Moisés não fazia o que Deus estava mandando, ele ia correr. Qual era a imagem dele? Gente, ali tem uma cobra muito grande. E não vá para lá. Não chegue nem perto. Ou seja, ele não teria tido a oportunidade de ver a serpente dominada por ele. Então, a causa que os egípcios estavam aceitando a escravidão e a causa que Faraó era senhor dos egípcios
era exatamente porque o povo cria que ele, Faraó, era o todo-poderoso, o grandão, e que eles, aceitando essa situação, não tinha como Deus fazer. Aqui aconteceu, na medida que a serpente, que ele estava com medo, ele manifestou medo, mas Deus disse, pega, ele pegou, a serpente voltou a ser burdão, ou seja, ele dominou. Você não sabia, mas é a mesma coisa que acontece. Em qualquer que seja o problema, ele não é maior do que Deus. Se você agir pela fé, você pega, ainda que seja um gigante, ainda que seja gigante nada, a maior dos inimigos de fato é a serpente. Você destrói. Então, todas as coisas, todos os inimigos são inferiores à serpente. Aí eu pergunto para você, vamos lá, se fosse você, se você estivesse ouvindo Deus falar, e Deus dissesse para você, domina a serpente, você tem poder, eu estou te dando poder. O cajado é sinônimo de poder, de autoridade. Eu estou te dando poder, eu estou te dando autoridade para você dominar o câncer, a AIDS, a miséria, você transformar. O que você diria? Você teria ousadia, coragem? Você agiria como Moisés ou não? Qual é a posição sua? Se você está dizendo, se fosse eu, se Deus falasse, eu cria nele na hora e eu também partiria. Então vem cá. Jesus, em Lucas 10 e 19, olha o que ele diz. Eis aí, preste atenção, eis aí, vos dei o quê? Poder, para quê? Para pisar serpentes, cobra venenosa e toda a força do mal e nada absolutamente fará dano algum. Por que Jesus não disse, eu dou poder para vocês, pisar leão, pisar elefante, pisar cobra, sucuri? Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra Satanás. E a força de Satanás está no engano. Paulo disse, eu temo que a serpente engane muitas pessoas, não fazendo as pessoas crerem, entender que elas em Cristo, com a aliança restaurada, Cristo é a nossa aliança, elas têm maior poder do que o chefe. Se juntar todos os demônios juntos, entre eles, o chefe, você em Cristo, você vence. Meu irmão, minha irmã, é para nós acordarmos. Solta o cajado, Moisés. Moisés soltou o cajado. O que aconteceu? O cajado se transformou numa serpente para ensinar Moisés, para fazer Moisés ver o poder que ele, Moisés, tinha acabado de receber de Deus e agora ele tinha que praticar e tirar o medo dele e exercer a autoridade. Pega o cajado, Moisés. Pega a cobra, Moisés. Moisés pegou, a cobra voltou a ser cajado. Disse o Senhor a Moisés, agora o verso 5 para que creia que te apareceu eu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor, mete agora as mãos no peito, e ele fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a lã. Para aí, quem é o criador das doenças? Satanás. Se vence Satanás, vence, obviamente, os efeitos, cobra venenosa. Jesus disse, estes sinais hão de seguiam os que creem em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas, se comer coisa mortífera não lhe fará dano algum, se colocar as mãos nas serpentes, mais uma vez, não, o veneno da serpente não faz dano. Claro, Jesus está usando a figura da serpente para mostrar o poder de Satanás, o ladrão da vida, naqueles que estão com o meu poder não faz efeito. Então, qual é o veneno da serpente? O maior daquela época, a lepra. Era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. Tanto é que os leprosos eram afastados do vínculo da sociedade. Então, Deus estava usando agora a lepra, mostrando que o veneno da serpente que ele acabou de dominar, e se domina, a serpente domina também o seu veneno, o seu efeito. Moisés, põe as mãos em cima do seu peito, por dentro da roupa. Ele colocou a roupa, ou seja, a mão estava com lepra. A Bíblia não descreve, mas pode ter certeza, ele entrou em desespero. Deus, e agora? Olha aqui. Moisés, coloca de novo as mãos sobre o mesmo lugar.
ele colocou. E agora, aquela mão que agora há pouco estava leprosa, estava curada como o restante do corpo. O que é que nós temos que aprender aqui? Obviamente, Moisés, além de Deus estar treinando ele, tirando o medo, a insegurança, para que Deus pudesse mostrar para ele que ele não deveria ter medo de Faraó e nem de ninguém. Agora a cura proveu dele, Moisés. Ele não foi lá na sarça tocar na sarça, ele tocou nele. Entende o segredo? Se colocar as mãos nos enfermos, serão curados. Então a causa que nós perecemos é que o mundo, ele nos causa medo, trauma. E o medo, trauma, insegurança nos deixa fraco, não faz com que nós não vejamos o poder que nós temos. Por quê? Diante da promessa de Deus, é o diabo que tem que ter medo. Toda a Bíblia diz, por um caminho verão a vós e por 7 caminhos fugirão de vós. Isso é sinônimo de um caçador, por exemplo, está fazendo uma emboscada na caça, imagina, a caça está bem ali. De repente, quando ele abre a moita, o local assim, quem está lá, um leão com dente, ele vai correr apavorado. Quando o mal vir contra nós, é assim que deve acontecer. Continuaremos. Então, agora Moisés estava armado, preparado para dar início a tão grande salvação. E assim ele foi para diante de Moisés, como Deus tinha acabado de lhe ordenar. E o verso 21 do capítulo 4. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, e vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo. E dirás a Faraó, assim diz o Senhor Israel é meu filho primogênito. Olha, preste atenção aqui. Preste atenção nisso aqui. O Senhor Deus, ele é um Deus justo. Porém, Faraó fez tanta atrocidade. Eu quero lembrar você que Faraó, o Egito, antes desse acontecimento, era o mesmo Egito de José. E eles, os Faraó, viram os milagres, as maravilhas e temeram tanto a Judéia como o seu povo. E agora esse Faraó aqui tinha esquecido tudo isso e estava matando o primogênito de Deus. Eu estou te preparando para que você possa abrir o entendimento para entender. Por isso, tornou-se justo que o coração de Faraó fosse endurecido, não porque propositalmente, de uma maneira injusta, Deus fez isso propositalmente. Não. É porque Faraó tinha produzido um crime tão grave em tentar matar o primogênito, que agora a dureza do coração dele tinha que alcançar até o ponto de Deus revidar a vingança de Deus matando os primogênitos. Você precisa entender isso para não achar que, porque muitas pessoas dizem assim, no caso de Faraó, Deus propositalmente endureceu o coração de Faraó. Então vamos pensar assim, a Bíblia fala de um Deus justo, de um Deus bom, um Deus verdadeiro, um Deus que é justo, perfeito em tudo. Então, que justiça há? Por exemplo, eu estou aqui gravando essa mensagem, eu e meu companheiro de batalha, o Danilo. Aí Deus escolheu o Danilo para endurecer o coração dele. Qual é o resultado dos duros de coração? O inferno. E Deus escolheu a mim para amolecer meu coração. Deus não estaria sendo injusto com ele? Claro! Entende agora? Você vai desprezando a Deus, vai cometendo atrocidade, vai achando que não vai tendo uma penalidade. Vai. Quando vir a vingança de Deus, não vai cobrar tudo, porque a justiça, o Senhor Deus, que é justo, que é verdadeiro, ele tem como base a sua palavra, e com critério que mede, serás medido. Entendendo isto, continuaremos. Entendido isto, agora Moisés foi até onde estava o Egito, até onde estava Faraó no caso, representante do Egito,
que é uma tipologia de Satanás, que até então estava com toda a confiança, tanto ele como o povo. Igualmente, o povo de Deus estava sem confiança nenhuma. E aí veja o primeiro passo, no capítulo 5 de Êxodo. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Quem é o Deus de Israel para que eu deixe aí? Eu não conheço e nem tampouco deixarei. Tá vendo a arrogância dele aqui? Tá percebendo aqui? Essa era a arrogância essa que chegou nesse nível, porque o povo foi aceitando. Então, se o inimigo está forte, está poderoso, está cheio de confiança, paralelamente, simultaneamente, ou obviamente, o povo de Deus estavam sem confiança, sem poder. Então, essa expressão, quem é Deus? Não conheço esse Deus. E quem é esse Deus de Israel para me deixar aí? Esse povo é meu escravo, para que você possa ver e entender o porquê da travessia da vitória. Então, diante desse primeiro contato, ele, Faraó, usando todo o seu poder para retalhar, digamos assim, para se vingar, o que aconteceu? Ele deu ordem ao seu povo para aumentar o trabalho e para que os egípcios continuassem produzindo o mesmo tanto antes. Bora aqui para a palavra, capítulo 5, verso 7. Daqui em diante não tornarei a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos é que vão juntar palha para si. E os egípcios deles mesmo, por conta deles, e tem que fazer tijolos. E tem que fazer do mesmo tanto que fazia antes, não aceito diminuir. Por isso, chama e vamos, sacrificamos. Só corrigindo aqui. Porque esse povo quer ir adorar a Deus porque está com pouco serviço. É o que Faraó estava dizendo. Acredito eu que ele estava falando todo cheio de deboche. Então, é assim, é. Poxa, aqui, deixa eu ir adorar esse Deus. É porque não tem serviço. Então, aumente o serviço para ele. Verso 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que ele se aplique e não dê ouvido à palavra de mentirosos. Palavra de quem mentiroso? De Moisés. E de quem também? De Deus. Está aqui, ó, registrado na Bíblia. Entende? É essa a realidade. Quando uma pessoa ela está lutando, mas ela não está forjada na fé, as coisas vão até piorar. Não quero lhe assustar. Eu quero lhe afirmar que Deus é maior, tem todo o poder. Por isso nós estamos aqui, em o nome do Senhor Jesus, nós já fomos, já enfrentamos, estamos forjados, digamos assim, mas para que você possa entender que muitas pessoas não vencem, porque é uma das táticas de Faraó causar medo. É óbvio, se o povo estava querendo ir adorar a Deus, e ele iria perder a mão de obra do povo. Então ele, com todo o poder na mão, obviamente, ele ia aumentar o trabalho para não permitir que o povo fosse adorar a Deus. Como isso é uma figura para que nós entendamos que quando nós pensamos em reagir, mas não estamos na força do Senhor, não estamos na fé, é isso que vai acontecer. Às vezes as coisas até pioram, entende? E é nessa situação que muitas pessoas atribuem a Deus. Deus está me provando. Porque Deus, porque quanto mais crente é, quanto mais fiel é, quanto mais busca a Deus, mais problema vem. Não é Deus. Não é Deus. Como não foi Deus que feriu a Jó, foi Satanás, é o mesmo Satanás. E aqui está a prova. Depois desse primeiro contato de Moisés com Faraó, que Faraó não aceitou, que aumentou o trabalho, quando o povo soube que o trabalho tinha aumentado, quem o povo culpou? Culpou a Deus. E o povo foi até Moisés e Arão e disseram: mas por que vocês fizeram isso conosco? Deus irá cobrar de vocês. Perceba a distorção, perceba.
o porquê que aquele povo estava escravo durante aqueles anos todos. Eles não conheciam Deus, eles estavam cheios de medo. É a mesma coisa que acontece hoje. Então, diante desse primeiro contato, Moisés, que estava orientado por Deus, determinou a primeira praga, que foi transformar o rio em sangue, e ele, ouvindo a orientação de Deus, esperou o rei na beira do rio Jordão. Quando o rei chegou, que ele novamente pediu, falou para o rei que Deus tinha mandado, que ele, o rei, não aceitou, ele tocou nas águas e as águas tornaram-se em sangue. O que foi que os egípcios, que Faraó fez, mandou chamar os seus mágicos. E os mágicos também tocaram na água e a água também se transformou em sangue. Só reiterando, lembrando um ponto interessante que nós passamos, é que quando Moisés e Arão estiveram na presença do rei, para provar para o rei que era Deus que tinha mandado eles dois, que eles soltaram a vara, que a vara se transformou em serpente, também Faraó mandou chamar os seus encantadores, que também transformaram as suas varas, os seus cajados, em serpente. Só que a serpente de Arão e de Moisés devorou, destruiu, comeu, engoliu as cobras, as serpentes de Faraó, mostrando assim que Deus é superior, mas Faraó não se deu por vencido. E agora, mais uma vez, mandou chamar os seus mágicos diante do milagre da primeira praga, e os mágicos fizeram também semelhante. Aqui a gente vê o esforço de Satanás, o trabalho de Satanás para enganar, para manipular. De um lado, tirando assim, digamos assim, a autoridade de Deus, tirando a credibilidade para que mostrasse que não era Deus, afinal de contas, os egípcios tinham vários deuses, e que também eles transformavam, tirando a credibilidade de Deus e de Arão, de Moisés, para o povo, e por sua vez Faraó, que não queria aceitar que existia um Deus único, um Deus maior do que todos os deuses dele. Então os mágicos serviam para dar essa, digamos assim, para dar essa aliviada. Hoje não é diferente, aqui tudo isso aqui é figura para os nossos dias. Você não tem noção o quanto o diabo ele tem ferramentas de manipular para que as pessoas não olhem para Deus, não creem em Deus. Então, entendendo aqui que a briga já começou, a partir do verso 20 do capítulo 7 de Êxodo, assim está registrado: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado, e Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó, os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Da mesma sorte, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e os rios cheiravam mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos, ou os mágicos do Egito, fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endurecia mais ainda. Não os via como o Senhor tinha mandado. E virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou em seu coração. E todos os egípcios cavavam junto ao ribeiro a água, ou seja, teve um pouco de incômodo, mas o fato é que ali estava se dando início o propósito de Deus. Capítulo 8. Depois disso, o Senhor disse a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor: deixa aí o meu povo para que me sirva. Se recusar e deixá-lo, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. E o rio produzirá rã em abundância, e que subira
e entrarão em suas casas, e no seu quarto de dormir, e sobre o seu leito, e na casa dos seus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas suas amassadeiras. Na medida que Faraó ia resistindo, Deus ia orientando Moisés, que ia realizando, e agora Deus, através de Moisés, ordenou a praga de rãs. E o que aconteceu com os mágicos do Egito? Verso 7, capítulo 8, verso 6. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriu todo o Egito. Então os mágicos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer sobre a terra do Egito. E chamou o Faraó a Moisés e Arão e lhe disse: peça a Deus que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para oferecer sacrifício ao Senhor. E depois que Faraó pediu a Moisés para orar a Deus e pediu para que Deus tirasse as rãs, então você já começa a perceber que o propósito de Deus está se alcançando. Isso não é por acaso. Que Faraó, diante do sofrimento, das percas, estava cedendo, mas o seu coração ainda não era um coração reto, nem muito distante. Ele não estava fazendo as coisas porque ele temia Deus. Ele estava fazendo por causa das dores, por causa do sofrimento. Então, mas já quero chamar a sua atenção que ele já está começando a ceder. Daqui para frente, você vai ver que ele vai colocar condição. Por outro lado, observe que Moisés e Arão não vão cedendo, mostrando que assim também acontecerá conosco. Na medida que Deus começa a pesar a mão, o mal, o sistema, Faraó, ele começa a querer ceder, mas com condição. Não aceite condição. Não aceite condição. Terceira praga, terceira de piolho. Praga de piolho. Capítulo 8 de Êxodo, verso 16. Disse o Senhor a Moisés: dize-me, Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolho por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu cajado, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens, no gado, em todo o pó da terra, se tornou em piolho por toda a terra do Egito. Isso não é apenas uma história não, viu? Dizem até que até hoje os egípcios têm essa cultura de não cortar o cabelo, ou seja, de cortar o cabelo por causa da praga de piolho. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzir piolho, porém não o puderam. Havia piolho, para aí, bora entender. E fizeram os mágicos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzir piolho, porém não o puderam. Havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os mágicos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Preste atenção, tá vendo? Os mágicos, os feiticeiros, foram os primeiros a sentir na sua própria pele e a temer. E eles agora admitiram: Faraó, esse negócio aí é Deus, você está lutando contra Deus. Ou seja, ele já estava começando a sair fora, estava com medo. Ele estava se dando conta que se tratava de Deus. Então, se vê o propósito de Deus começando a ser alcançado. Porque na medida que os mágicos, que eram os sacerdotes, que eram muito respeitados, admitiam, tanto o Faraó como o povo ia começar a sentir medo e ter certeza que se tratava de Deus. Obviamente, o povo de Deus que estava acompanhando tudo isso também iria passar a dar credibilidade. Lembrando você que eles até aceitaram lá no começo, porém, do meio para o fim, eles também já estavam duvidando que, de fato, não era Deus que estava com Moisés e com Arão. Bom, já deu para você entender até aqui que o propósito de Deus era esse. É mostrar para Faraó, para os egípcios e para o seu povo, que maior do que
ele, Faraó, era Deus, para que o povo pudesse ter a confiança, e com a confiança, o restabelecimento da aliança, para que Deus pudesse agir através do povo. Você vai encontrar, no decorrer das pragas irão acontecendo, e essa expressão, e mais uma vez, Deus estava mostrando que era com o povo. Isto porque as pragas só atingiam os egípcios. Quando foi as pragas de moscas, de piolhos e de treva, enquanto o egípcio estava em treva, o povo de Deus estava em luz. E isso foi acontecendo. Então, você sabe que foram 10 pragas. E a última dessas pragas foram exatamente a morte dos primogênitos. Isso porque Faraó estava matando, obviamente, 430 anos, pelo menos 3 gerações já tinham morrido no Egito. Então, Faraó matou o primogênito de Deus. Então, por isso que Deus teria que chegar até o ponto de matar os primogênitos de Deus. Na medida em que as pragas iriam acontecendo, que Deus iria se manifestando com mão poderosa através de Moisés e de Arão, o povo dos egípcios, primeiro foi os feiticeiros, depois o povo, os oficiais se reuniram e foram até Faraó e disse: Faraó, deixa este povo ir, porque se caso esse povo não for, não vai escapar ninguém. O país já estava assolado, o país já estava destruído. Então o povo já estava temendo, e com certeza Faraó também já estava temendo. Então chegou um momento que Faraó disse: tá bom, então se é assim eu vou deixar o povo ir, com uma condição. Vocês vão só os homens, deixa as mulheres e deixa os rebanhos de vocês. O que é que está na cabeça de Faraó? Se os homens de lá resolverem não vir mais, com as mulheres deles aqui, eles vão ter que vir. Caso contrário, nós vamos usar a própria família deles para obrigar eles a ir, judiando ou coisa desse tipo. E, obviamente, como a riqueza, o pouco da riqueza que o povo tinha era alguns animais, então eles iam deixar. E, mais uma vez, Moisés não aceitou, para que nós possamos também tomar como exemplo, não aceitar a condição. Nós queremos a plenitude da vida, nós queremos a totalidade da vida, não queremos a vida por metade, temos que ter a totalidade da vida. Então, até que enfim, chegou a última praga. Quando chegou naquilo que seria a última praga, o povo já estava se rendendo a Deus, o povo de Deus já estava confiante, inclusive já estava até adorando a Deus. Os feiticeiros já tinham saído de cena, só faltava agora Faraó se render, mas ele estava resistindo. Então, Moisés disse para o povo obedecer da ordem de Deus. Olha, faz o seguinte, nós vamos sair, mas antes que nós saiamos, cada um mate um cordeiro. Se a família for grande, mate mais de um cordeiro. Caso a família for pequena, um cordeiro sobra, procure outra família pequena. Mas todo mundo tem que matar um cordeiro. E quando vocês matarem o cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e passe na porta, na casa de vocês. Porque o anjo da noite, o anjo da morte irá passar meia-noite. E a casa que tiver o sangue, o anjo não irá parar. Por quê? Em cada casa dos egípcios vai morrer o primogênito. Então assim o povo fizeram. O que tem a ver? O porquê que não mandaram matar uma galinha, não mandaram matar um novilho, tinha que ser um cordeiro? Porque Deus queria aproveitar esse acontecimento para que nós pudéssemos entender que através do sangue de um cordeiro, o Cordeiro Jesus, que a nossa aliança hoje é feita com Deus, como o povo fez no passado. Aliança restabelecida, agora Deus tinha toda a liberdade, agora Deus tinha direitos legais, e agora Deus
podia tomar partido na causa do povo, porque agora a aliança estava feita. Não só, obviamente, o sangue é símbolo, mas o espírito do povo estava, no mínimo, confiantes e agora estava acreditando em Deus. Quando o povo fez, aí a condição, mate o cordeiro, coma da carne, porém já esteja com a bolsa no lugar para sair e os pés calçados no ponto de sair. E assim o povo fizeram como Deus tinha mandado. À meia-noite, o anjo passou exatamente como Deus disse. E em toda a casa dos egípcios tinha o primogênito morto. E na casa do povo de Deus nenhum. Pelo contrário, Deus obrigou que todos os egípcios, para querer se ver livre do povo, para que o povo saísse, porque ele estava com medo, desse ouro, desse prata, desse roupa. Então, agora as coisas estavam no lugar. Agora eram os egípcios que tinham medo do Deus do povo e também do povo. E o povo agora estava sem medo de Faraó e confiança em Deus. Então, o simbolismo do sangue e do mar, o próprio Jesus, Paulo falou, que são simbolismo. Mas o que de fato reativa a aliança é o nosso espírito, porque hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. São 3 os testemunhos. A água aponta para o mar, o sangue, a Santa Ceia e lá do Cordeiro. Mas é o Espírito que dá, é dele a palavra final. Se os 2 testemunhos, nós participamos da Santa Ceia, se batizamos, mas o nosso espírito não está reativado à aliança, nada feito. Mas quando o nosso espírito entende e reconhece que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, meu amigo, não adianta vir Faraó, não adianta vir serpente, não adianta nada, porque qualquer coisa que venha, só venha para cair diante de ti. Por quê? Dentre muitas promessas, Deuteronômio, os teus inimigos, Deus entregará os teus inimigos caídos diante de ti. Aconteceu com Moisés. Então, por isso a travessia da vitória, e da nossa próxima vez, nós vamos dar continuidade esse grandioso milagre, esse grandioso evento da travessia da vitória, para que você possa identificar a parte tocante a você e tomar partido, e também não fique no Egito e tome de volta aquilo que é teu, porque o teu lugar é na terra que manda leite e mel, é ter vida e vida com abundância. Se quiseres me ouvir, comerás do melhor dessa terra. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Que Deus em Cristo vos ilumine, em nome de Jesus.